O alimento natural e saudável sempre foi a base da alimentação de toda a humanidade. Hoje ele reaparece como uma alternativa e um luxo. No programa de hoje você vai saber por que o alimento orgânico volta a fazer parte dos hábitos alimentares de alguns consumidores. Além disso, vai conhecer mais sobre os riscos dos agrotóxicos para a saúde e descobrir formas simples de consumir alimentos mais saudáveis. Há 50 anos não havia tanta informação detalhada a respeito dos alimentos, tantas opções de restaurantes e fast foods, mas também não havia tantos problemas de saúde relacionados à alimentação. A praticidade da vida moderna trouxe uma nova cultura alimentar. As pessoas podem escolher o alimento de acordo com a preferência, comodidade e preço. Em Belo Horizonte, uma das opções para encontrar alimentos mais saudáveis a preços mais acessíveis são as feiras de orgânicos. A nossa equipe percorreu toda a cidade e encontrou apenas 10 feiras de alimentos orgânicos. Elas ficam nas regiões Centro-Sul, Pampulha e Oeste, e todas são regulamentadas pela Prefeitura da cidade. As feiras são oportunidades de comprar orgânico a preço mais barato, porque está comprando direto do produtor, o produto está fresquinho, foi colhido naquele dia. Os supermercados não têm essa possibilidade tão grande porque não tem tanta rotatividade, né? O preço dos produtos orgânicos, se comparado aos convencionais, pode variar em até 100%. Por isso, atualmente, esses alimentos são considerados um artigo de luxo. O que adianta você pagar baratinho no produto que vai te fazer mal à saúde? Eu cheguei a ler uma vez que não adianta nada você comer uma alface, que é ótima para a saúde, se ela tem agrotóxico, faz muito mal. Alimentos orgânicos são produzidos sem o uso de agrotóxicos e por isso são mais perecíveis que os convencionais. Este é um dos fatores que reflete a diferença de preços entre orgânicos e não orgânicos. A perda, que é muito maior, pois você não usa agrotóxico, as embalagens, né, para diferenciar o produto no supermercado e chamar a atenção do consumidor. Tudo isso faz com que os preços sejam mais altos. Para que haja uma queda nesse preço, a oferta tem que aumentar. Hoje, estes alimentos ganham espaço nas prateleiras dos supermercados, nas feiras e nas mesas de alguns consumidores. Tem fatores que tornam ela mais cara, né? Por exemplo, você, ao produzir alimentos orgânicos, eles são muito mais sujeitos ao ataque de insetos, de doenças, etc., o que faz com que ele se torne mais caro, né? Ao mesmo tempo, os alimentos orgânicos eles não são monoculturas, né? Eles são produzidos diversificadamente. Então, ao ser produzido diversificadamente, cria menos especialização do produtor e o produtor tem mais dificuldade, né, de inserir no mercado com muitos produtos diferentes. O consumo de produtos industrializados teve início a partir de 1870 nos Estados Unidos, com a corrida pela expansão territorial do país, momento histórico conhecido como a Corrida do Ouro. Já a utilização de agrotóxicos no mundo teve início 1000 anos antes de Cristo. Homero usava enxofre para o controle de pragas. Na segunda metade do século XIX, os Estados Unidos viviam a expansão de seus territórios. Os exploradores percorriam longas distâncias e necessitavam de alimentos que não estragassem durante as viagens. Foi nessa época que as fábricas começaram a enlatar legumes e carnes cozidas. Com a Revolução Industrial, as pessoas deixaram o trabalho no campo para ir às cidades trabalhar nas indústrias. Com o crescimento da população urbana, os agrotóxicos começaram a ser utilizados para otimizar a produção em grande escala. Antigamente, o alimento ele tinha um valor muito grande e estava associado a uma certa proximidade com a natureza, proximidade com a produção do alimento, né? O alimento era vivo, né? Você nitidamente retirava da árvore, retirava da terra, ou caçava, ou criava animais, né? E com isso você tinha acesso aos alimentos. Hoje o alimento ele mudou completamente essa perspectiva. Esse alimento é um alimento morto. Às vezes a gente até desconhece
como é que ele é originalmente na natureza, porque a gente só o conhece já industrializado, já transformado. Alimentos embalados, artificiais, enlatados e produzidos com agrotóxicos, além da inserção da mulher no mercado de trabalho e a industrialização. Tudo isso modificou a relação entre o homem e o alimento. Algumas crianças já desconhecem a origem do que consomem. Quem fez o pão de queijo? A fábrica. Nós deixamos de ter esse contato com os elementos naturais. O leite, quando ele aparece na caixinha, ele perde a dinâmica de cada um de nós, de compreender de onde vem esse alimento. Com o crescimento da população, o uso dos agrotóxicos aumentou. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nos países em desenvolvimento, como o Brasil, 20 mil pessoas morrem por ano em consequência da manipulação, inalação e consumo indireto de pesticidas. Estas pesquisadoras estudam o limite e os malefícios do agrotóxico para a saúde. Segundo elas, a ciência ainda não conseguiu comprovar a relação direta de consumo de agrotóxicos e doenças, mas acreditam existir evidências. Existem vários estudos mostrando que há uma ligação entre o efeito entre o uso de agrotóxicos e o mesmo consumo dos agrotóxicos e efeitos danosos sobre a saúde. Não é normalmente possível a gente estabelecer uma relação direta quando se fala em efeitos crônicos, porque eles demoram muito tempo para se manifestarem e eles são decorrentes de uma utilização em doses pequenas. As evidências que nós temos são de efeitos neurotóxicos, tanto sobre o sistema nervoso central como sobre o sistema nervoso periférico, efeitos de malformações congênitas, defeitos na formação dos embriões. Nós temos evidências de um aumento da incidência de tumores, efeitos sobre o sistema imunológico, principalmente alergias. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Brasil lidera o consumo de agrotóxicos. Cerca de 8 mil substâncias são licenciadas no país. A pesquisadora Jandira alerta que algumas delas já foram proibidas em outros países. 95% das propriedades rurais brasileiras utilizam agrotóxicos. Nos últimos 10 anos, o Brasil veio gradativamente assumindo posição de destaque no consumo destes produtos, quando comparado aí a outros países, de forma que em 2009, lamentavelmente, do meu ponto de vista, nós assumimos a liderança no consumo de agrotóxicos. O Brasil, em 2009, consumiu mais de 1 milhão de toneladas destes produtos. Em Belo Horizonte, a Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, tem um programa de controle do limite permitido de agrotóxicos. A FUNED recebe amostras de alimentos coletados pela Anvisa em estabelecimentos da cidade e faz análises da quantidade de agrotóxicos presentes nos alimentos. O limite é feito de acordo com calculado de acordo com a quantidade de ingestão diária aceitável de cada produto. Então, se o alimento tem muito agrotóxico, você come demais, por exemplo, um morango. Você come caixas de morango de uma vez só, é claro que o risco é maior do que uma pessoa que come normalmente aquela quantidade, uma porção apenas. Os limites são dados em miligramas por quilo de agrotóxico. A gente analisa e vê se o limite está sendo essa quantidade. Não foi feito esse estudo, esse limite, já tem uma margem de tolerância para não causar mal a a população que estiver consumindo. Se o alimento for reprovado pela quantidade de agrotóxicos encontrada, a Anvisa fica responsável em notificar o estabelecimento que vende o produto. O programa pretende mostrar que, se estiver dentro do limite permitido, o agrotóxico pode não fazer mal à saúde. De acordo com os estudos toxicológicos, o efeito nos níveis que estão estabelecidos como na legislação, eles não teriam efeitos tóxicos. 29% dos alimentos analisados pela Anvisa apresentaram quantidade de agrotóxico acima do permitido. Os alimentos mais contaminados foram pimentão, uva, pepino, morango.
A batata apresentou um menor índice de contaminação. Uma dica para reduzir o consumo de agrotóxicos é retirar a casca das frutas e legumes e lavar bem os alimentos. Alguns tipos de agrotóxicos não são sistêmicos, eles não penetram dentro da fruta. Lavar pode retirar um pouco, que tiver mais superficial, mas não vai reduzir tudo. Água, dona da vida, ouve essa prece. Para lavar os alimentos, a água potável é a mais indicada, assim como para a ingestão humana. E você, já pensou como as pessoas faziam sem os filtros e purificadores de água? Elas ferviam a água antes de beber. Isso porque o processo de fervura mata micro-organismos nocivos à saúde. Após ferver a água, o ideal é filtrá-la e adicionar 2 gotas de água sanitária para cada litro de água. Com o passar do tempo, essa prática foi substituída apenas pelo uso dos filtros de barro. E, recentemente, os purificadores e galões de água ganharam espaço. Para reduzir os riscos de ingerir agrotóxicos, não pagar caro por alimentos naturais e manter uma alimentação mais saudável, algumas pessoas ainda mantêm viva uma tradição antiga. É a horta com verduras e legumes no quintal de casa. Couve, salsa e cebola, tudo isso nos fundos da casa de Dona Aparecida, que desde jovem aprendeu a lidar com a terra no interior do estado. Ela faz questão de consumir grande parte dos alimentos da horta de casa, para fugir dos agrotóxicos. O prazer de ter uma horta, a gente diverte, distrai, né? Mas com a terra e saúde pra gente. Comprada, né? A gente compra uma verdura, vem murcha, vem tudo ruim. Assim não, você põe uma verdura bonita, boa, né? Falta de tempo ou de espaço não é mais justificativa para quem quer uma alimentação mais saudável. No Se Liga de hoje, você vai aprender a fazer uma horta em casa. Quem ensina é o analista de sistemas Gustavo Passos, que mantém no quintal de casa uma horta há 4 anos e gasta pouco tempo por dia para cuidar. Para montar a sua horta, você vai precisar de pneu ou vaso, sementes à venda em supermercados e floriculturas, e adubo como calcário ou esterco. Espaço, você faz o espaço, sempre lembrando do sol. Qualquer planta precisa dele. Antes de plantar, Gustavo faz um sementeiro, uma espécie de preparação para a plantação da semente. Durante 20 dias, a semente fica no sementeiro com adubo e à sombra. Após esse período, Gustavo desloca para o local onde a planta irá crescer. Após 20 dias, eu levo para a horta para fazer o transplante. Então, você prepara uma sementeira. Seria muito interessante você fazer uma sementeira em lugar com meia sombra, que quer dizer o seguinte, que ela tenha sol numa parte do dia e sombra na outra parte do dia. Porque como a muda é muito sensível, então seria interessante fazer isso. Após 20 dias, você retira essa planta da sementeira e leva para a horta. Cada planta tem um espaço entre elas, então ela precisa de um espaço para crescer. Então você não pode plantar muito pertinho e nem precisa ser muito longe. Então no olho mesmo você vai tendo uma ideia da largura de cada planta. No solo que vai receber a muda, você vai colocar calcário e adubo. O esterco é de animal, né? Então é o que o animal come e ele vai se transformar no esterco, que tem todos os nutrientes que as plantas precisam. Então tem o esterco de galinha, esterco de cavalo, esterco de porco, esterco de boi. Você pode usar qualquer um desses, só que tem diferença entre eles. A horta, ela gosta mais do esterco de boi. Respeitando um espaço mínimo para o crescimento da planta, agora é só regar diariamente sem encharcar.
Eureka de hoje termina aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só escrever pra gente. O endereço é eureka@pucminas.br. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê?